Qual análise usar? Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai pensar nas análises, nos tipos de análise, nos vários tipos de análise, é a gente analisar as premissas. Cada análise vai ter uma premissa e se seus dados não atenderem aquela premissa, então você não pode usar aquela análise, ok? Você pode até tentar transformar seus dados, fazer qualquer coisa com seus dados para tentar encaixar eles dentro das premissas. Mas se eles não alcançarem as premissas das análises, significa que você não pode usar. Você tem que buscar análises alternativas para fazer com seus dados. Então vamos lá ver essa coisa de premissas. Primeiro, vamos definir o que a gente vai falar. A gente vai falar aqui das análises univariáveis, que são aquelas análises que vão testar uma variável com outra variável, ok? Então, uma variável com uma variável no eixo y e uma variável no eixo x. E essas análises univariáveis, elas podem ser o teste T, a ANOVA, que é uma análise de variância, a correlação linear, a regressão linear e o GLM, que é o modelo linear generalizado. Aqui eu não vou focar no GLM, a gente não vai abordar o GLM hoje, porque o GLM ele tem que ter uma aula à parte. Porque para você entender um pouco de GLM, você tem que entender primeiro os tipos de distribuição de erros, os parâmetros de distribuição de erros, e aí isso necessitaria de uma aula à parte. Então, eu coloquei aqui só para vocês entenderem que essa análise faz parte do grupo das análises univariadas, mas a gente não vai entrar no mérito dela hoje. Então, a gente vai falar dessas 4 análises hoje. Vamos falar do teste T, da ANOVA, da correlação linear e da regressão linear. Qual dessas análises aqui que vocês geralmente fazem no trabalho de vocês? Vocês já fizeram alguma vez? Comenta aqui, deixa aqui no comentário qual que é a análise que vocês mais usam aí. E qual é uma análise que você gostaria de aprender, por exemplo, que você tem curiosidade de aprender. Deixa aqui nos comentários, quem sabe a gente faz uma aula aí explicando um pouco dessa análise que você tem vontade de aprender. Bom, vamos lá para o teste T. O teste T tem as seguintes premissas. As amostras elas têm que ser independentes, ou seja, tem que haver independência amostral na sua coleta de dados. As unidades amostrais também elas têm que ser selecionadas aleatoriamente. E aqui existe uma diferença. Você pode ter amostras independentes e unidades amostrais que foram escolhidas ou arbitrariamente ou então que você mesmo escolheu. Você pode ter você pode conseguir isso. E também você pode conseguir amostras que não são independentes em unidades amostrais que foram aleatorizadas. Você tem esses dois cenários. Então, é interessante você observar que você tem que ter esses dois, você tem que observar e complementar esses dois cenários aqui. Então, você tem que ter tanto as amostras coletadas independentes, então você tem que ter independência amostral, como também você tem que aleatorizar as unidades amostrais onde você vai coletar os seus dados, ok? Muito importante prestar atenção nessas duas premissas. Elas não estão correlacionadas uma com a outra, ok? Você tem que ter distribuição dos seus dados normal, a gaussiana, a distribuição gaussiana, e a homogeneidade da variância. Ou seja, a variação entre os seus dados ela tem que ser parecida de um dado para outro, ok? Não pode ter uma discrepância muito grande de um dado para outro na variância. Dado isso, vamos falar um pouco sobre o que o teste T faz. Então, antes disso, vamos ver como que vai ficar cada uma das suas variáveis lá no gráfico que você vai montar o teste T, da sua análise de teste T. Então, no teste T, a variável resposta, aquela que está lá no eixo Y, sempre no eixo Y, a variável resposta, tem que ser dados quantitativos. Não pode ser dados qualitativos. Ok? Então, você tem que ter um dado numérico para você usar como a variável resposta aqui no teste T. A variável explicativa, que é aquela variável que está no eixo X, ela também tem que ser ela vai ser dados qualitativos, ou seja, você não pode ter dados quantitativos, tem que ser dados categóricos e não pode ser dados numéricos para fazer o teste T, ok? E o que o teste T faz? Ele calcula, né, a diferença entre as médias de dois grupos ou dois tratamentos, ok? Então, nesse exemplo aqui, foi calculado o tamanho de uma espécie de sapo ao longo das estações, tanto chuvosa como seca. E nessa análise aqui mostrou que o tamanho dos sapos é maior durante a estação chuvosa do que na estação seca. Então, quando você quiser comparar dois grupos ou dois tratamentos, você vai usar o teste T. Você também pode usar o teste T pareado, que é quando você tem medidas repetidas. Então, quando você tem pacientes, por exemplo,
com diabetes. E aí você mede a glicose, o nível de glicose no sangue desse paciente, desses mesmos pacientes, em jejum e depois do jejum, né, em dejejum, depois que eles se alimentaram. Você está medindo o mesmo paciente. O mesmo paciente você está medindo a glicose dele antes e depois. Então, quando você tem a mesma unidade amostral, ou seja, o paciente é sua unidade amostral e ela se repete ao longo de 2 tratamentos, você vai usar o TST pareado, porque você está usando a mesma unidade amostral. Okay? Nesse exemplo aqui do TST simples, você não está usando a mesma unidade amostral, você não está medindo o mesmo sapo na estação chuvosa e o mesmo sapo na estação seca, você está medindo indivíduos diferentes, você está comparando o tamanho dos indivíduos que foram amostrados na estação seca com os indivíduos que foram amostrados na estação chuvosa. Beleza? Ok, vamos partir para a nova, que é a análise de variância. Então, as premissas, elas são as mesmas premissas do TST. Então, você tem que ter independência amostral, as suas unidades amostrais, elas têm que ser amostrais, têm que ser selecionadas aleatoriamente, a distribuição também tem que ser normal, e a homogeneidade da variância, você tem que ter homogeneidade da variância, ou seja, variâncias ali parecidas entre os dados, ok? Na sua variável resposta, que vai ser no eixo Y, você tem que colocar dados quantitativos, nunca dados qualitativos, então sempre dados numéricos. E na variável explicativa, você também tem que colocar dados qualitativos, dados categóricos, nunca dados numéricos. Então, é igual, até aqui, é igual o TST. As mesmas premissas e o mesmo tipo de variável para cada um dos eixos, ok? Agora vem a diferença. O que a nova faz? Ela vai comparar a média entre mais de 2 grupos. E ela vai levar em conta não só a variação dentro de cada grupo, mas também entre os grupos. Então, você pode até substituir o TST por uma nova, mas você nunca pode substituir uma nova por um TST. Porque sempre quando você tiver maior quantidade de grupos, maior quantidade de tratamentos, você tem que usar a nova, ok? E aí a nova, tem vários tipos de nova. Tem a nova 1 fator, a nova 2 fatores, a nova 3 fatores. E cada um desses fatores vai depender do número de variáveis no eixo X que você tem. Então, se você tiver mais de uma variável no eixo X, você vai usar uma análise de 2 fatores, uma nova de 2 fatores, uma nova de 3 fatores, né, que é a nova two-way, enfim. Então, a diferença é principalmente essa. Você tem... ele leva em conta não só a média entre os seus grupos, mas ele leva também a variação dentro e entre os grupos, e você pode usar com mais de 2 grupos, você pode comparar mais de 2 grupos, ok? Aqui no exemplo aqui, nesse gráfico, eles calcularam o crescimento do pé de café em 3 tratamentos de solo. Então, um sem adubo, um com adubação tradicional e um usando fertilizante que eles quiseram testar, ok?